paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a história da igreja. Então pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nesta época ainda, por volta do concílio de Niceia, no século IV, nós temos algumas outras controvérsias e aparecem os chamados donatistas. Donatistas são chamados desta forma porque eles eles são adeptos da doutrina de Donato. Donato havia sido influenciado pelas ideias de Cipriano e Tertuliano. Quais eram essas ideias? O Pai é superior ao Filho, que por sua vez é superior ao Espírito Santo. Donato tinha estas mesmas ideias porque ele estava sendo influenciado por Cipriano e Tertuliano. Ele foi escolhido bispo de Cartago em 316 e esta controvérsia deu origem a um sínodo, a um cisma, na verdade. Este cisma, o que é um cisma? Cisma é uma ruptura da união do grupo. E esta ruptura se deu pelo quê? Ceciliano deveria ser o bispo escolhido na sucessão natural lá em Cartago. Acontece que este Ceciliano estava sendo denunciado por Donato e outras pessoas de que eles, para se safarem, para se livrarem da perseguição dos imperadores romanos, eles tinham entregue exemplares das Sagradas Escrituras às autoridades. O que isso significa? Vejam, as Sagradas Escrituras eram escritos e os escritos naquela época eram muito caros porque eles tinham que ser feitos à mão, eles eram manuscritos, as cópias eram manuscritas e isso custava muito caro. Só pessoas muito ricas é que tinham condições de ter esses manuscritos. E por que entregar? Porque eles seriam destruídos. Então havia uma ideia de destruição destes escritos para que não ficasse absolutamente nada. Então, quando Diocleciano fez essa perseguição, muitos entregaram livros, muitos apostataram, muitos se desviaram da sã doutrina. Esta pessoa, o Ceciliano, que estava sendo cotado para se tornar bispo, acaba sendo denunciado por isso. Donato era dos que entendia que uma vez que você apostatasse, uma vez que você se voltasse contra a sã doutrina, não seria mais aceito pela igreja. Esta era uma ideia que muitos bispos tinham, muitos religiosos tinham. Então, Donato dizia, não, ele não pode ser bispo porque ele é um apóstata e nós não vamos recebê-lo novamente. Ora, quando isto é aventado, quando isto é falado, então o próprio Donato Nigro, ele é eleito bispo de Cartago. E isso rompeu porque alguns defendiam Ceciliano, outros defendiam Donato. Então eles ficaram metade de um lado, metade do outro. Para resolver este problema, eles acabaram fazendo um sínodo. O sínodo era uma reunião menor, não é como um concílio, é uma reunião menor. Isso foi feito em Roma para decidir o que fazer. E em Roma
foi realizado este sínodo e o Ceciliano e os seus adeptos foram então perseguidos por cristãos. Esta decisão teve um apelo, mas não houve nenhuma resposta positiva, ou seja, eles confirmaram que efetivamente Ceciliano não seria papa. E isso causou então um cisma, causou uma divisão. Os que entendiam corretamente a doutrina de Donato Nigro passaram a se chamar donatistas. Junto a esta situação, aparece uma outra situação logo em seguida, em 320, então alguns anos depois do donatismo, aparece o chamado arianismo. O que é o arianismo? Arianismo é uma doutrina fundada nas ideias de Ário. Ário é este primeiro aqui, ó. Este aqui é o Ário. O que o Ário dizia? Ário era contra o posicionamento do bispo, o bispo Alexandre, dizendo que ele não entendia a mesma ideia que os outros cristãos tinham. Então, ele dizia que o filho não tinha princípio, ele tinha princípio, ou seja, ele não era eterno. Ele não era eterno, porque ser eterno quer dizer não tem princípio e não tem fim. Mas Jesus, ele dizia que Jesus, o Filho, sim, ele tinha princípio, e portanto ele não era eterno. E se ele não era eterno, ele não era da mesma substância do Pai. Então havia essa discussão entre Ário e o bispo Alexandre sobre a divindade de Jesus Cristo. Atanásio, que naquela época estava também iniciando as suas doutrinas, os seus ensinamentos, ele concordava com o bispo Alexandre. O que o Alexandre dizia? Dizia que o Filho era eterno e tinha a mesma substância do Pai. Ora, este Atanásio, então, ele falava que Cristo, Jesus Cristo, era não só eterno e tinha a mesma substância do Pai, não havia hierarquia, ele não era inferior, portanto ele tinha a mesma substância do Pai. Além disso, ele dizia também que Cristo era completamente homem e completamente Deus, ou seja, havia uma dupla personalidade em Cristo. Este aqui é Atanásio. Atanásio, nós vamos ver durante o vídeo, ele foi expulso, exilado e reintegrado várias vezes. Na verdade, foram 5. Entre o espaço de tempo de 328 até 373, o ano de 328 até 373, ele foi exilado 5 vezes e reintegrado, sempre por causa da mesma discussão. Para resolver este problema, foi realizado o chamado Concílio de Nicéia, tanto para resolver o problema dos donatistas, quanto para resolver o problema dos arianos. O Concílio de Nicéia foi realizado em 325 e é este concílio que vai trazer bastante alteração na doutrina, nos dogmas da igreja. O que é que em Nicéia se discute? Se discute acerca de Deus, acerca de Jesus, acerca do Espírito Santo. Então, ao final, eles elaboraram um texto
que ficou conhecido como o Credo de Nicéia. Credo porque eles acreditavam, eles criam naquilo, e de Nicéia porque foi o resultado da reunião que aconteceu em Nicéia, na cidade de Nicéia. O que esse credo diz? Então acompanhe lá comigo. Ele diz: cremos em um só Deus. Deus é único. Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, da mesma substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz. Deus verdadeiro, gerado e não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, o qual, por nós, homens, e por nossa salvação, desceu, a divindade aqui, desceu, encarnou, olha a humanidade aqui, e se fez homem, e sofreu, veja, não foi Deus, mas foi Jesus, tá? Já resolvendo uma discussão. E sofreu, e ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e novamente deve vir, a segunda vinda, deve vir julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo. E do Espírito Santo eles não falam mais nada. Então nós temos aqui a verdadeira doutrina da Trindade. Então nós temos três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, todos no mesmo nível, na mesma substância, não havendo hierarquia de diferença entre eles. E que este Jesus é quem veio à Terra, ele veio encarnado, portanto, uma natureza divina, uma natureza humana. Não foi Deus, foi Jesus. Então, este credo de Nicéia, ele resolvia as pendências que estavam sendo discutidas até então, coisas que nós vimos no vídeo passado e coisas que nós vimos em outros vídeos. Pois muito bem, depois do concílio, as coisas não se ajeitaram. Por quê? Quem teve a sua doutrina afastada, menosprezada, não se deu por vencido, não aceitava o resultado da discussão entre os bispos, né? Então, Eusébio de Nicomédia, esse que está ali do ladinho, esse Eusébio de Nicomédia, ele começou, e mais alguns começaram a de novo discutir a chamada teologia ariana. Ario havia sido afastado por conta do resultado e ele foi resgatado do exílio. Mas o que eles queriam mesmo era fazê-lo voltar e restaurar o seu bispado em Alexandria. Esta era a ideia de Constantino. Lembra-se que Constantino se metia nessas histórias de igreja. Ele se achava um bispo externo. E ele achava que a ideia de Ário era a ideia válida, porque ele tinha uma mentalidade ainda romana, né? Para os romanos isso fazia todo sentido, tá? Nessa história toda, Atanásio, que era o bispo de Alexandria, ele também fazia a sua defesa em relação à doutrina. E eles acabaram se reunindo várias vezes, eles se reuniram em Jerusalém, em Tiro, ou seja, eles se reuniram diversas vezes para restaurar Ário. Ário, efetivamente,
ele só vai ser restaurado em 335. Apesar de que Constantino queria que ele fosse restaurado antes, mas ele só foi restaurado em 335. E quando ele é restaurado, Atanásio é exilado. Então, Atanásio faz o exílio, vai para o exílio, e neste meio tempo, Ário morre e Constantino também morre. Constantino morre em 337. Constantino, ele morre logo depois que ele é batizado. E ele foi batizado pelos arianos, porque ele aceitava a ideia dos arianos. Ok, se Constantino morre, ele tinha 3 filhos. E estes filhos vão se suceder agora no poder no Império Romano. Constante, um dos filhos dele, segue o partido ortodoxo. E Constâncio toma o partido dos arianos. Então, entre eles todos acabam se dividindo. Pois muito bem, aí você pensa o seguinte, tá, mas Atanásio foi exilado, Ário morre, como é que ficou o bispado? No lugar do Atanásio, que foi exilado, assume um bispo ariano, porque Ário morre, que é chamado de Gregório da Capadócia. É ele que vai assumir. É interessante que Atanásio, depois ele é restaurado e ele é de novo expulso em 339. Então ele fica nessa de ser expulso, voltar, ser expulso, voltar. Isso vai acontecer por 5 vezes. Júlio, bispo de Roma, convoca um sínodo. E os eusebianos não respondem. Quem eram os eusebianos? O de Eusébio, que era do partido dos arianos. Eles não respondem. Então, Júlio, este aqui de cima, este aqui, o bispo, Júlio, ele convoca um sínodo para tentar resolver isso tudo. Como os eusebianos não respondem, Atanásio é considerado injustamente deposto e ele volta. A gente viu agora há pouco. Pois muito bem. Os líderes de Alexandria, não concordando com isto e tentando abolir o credo niceno, aquele que a gente leu agora há pouco, eles vão até Constâncio, porque Constantino era morto, eles vão até Constâncio e fazem a cabeça do Constâncio. Então, é marcado mais um sínodo em Antioquia. E as igrejas acabam adotando credos diferentes. Então, nós temos o credo de Niceia e o credo ariano. Eusébio morre, tá? Constâncio é esse aqui de baixo, da moeda, né? Então, essa é a face de Constâncio. E, logo em seguida, Eusébio morre. O Ocidente, então, retoma com Atanásio, porque as pessoas vão se sucedendo, morrem os principais defensores e aí volta para Atanásio, e aparece mais alguém, volta para Atanásio e assim sucessivamente. Nesta época, como Constantino tinha 3 filhos, eles acabam se dividindo no império. Constantino tinha um filho chamado Constantino, que vai ser o imperador Constantino II, o Constante, que vai ser o imperador Constante, e o Constâncio, também, que vai ser o imperador. Quando Gregório, bispo, morre, Constâncio permite a volta de Atanásio a Alexandria em 347. Magnêncio acaba brigando, porque eles estão brigando pelo poder do império, e Magnêncio, esse aqui de cima da moeda, esse aqui de cima, ele acaba assumindo parte do poder, então ele toma para si parte do território do Império Romano. E quando ele faz isso, em 350, Constante acaba sendo morto. Constâncio, seu outro irmão,
ele faz guerra, Constâncio é esse aqui de baixo, ele faz guerra contra Magnêncio, mata Magnêncio, ele vence Magnêncio e ele se torna então o único imperador. Então ele centraliza na sua mão todo o território do Império Romano. Atanásio, quando Constâncio vence, ele acaba sendo expulso novamente. Não perca a conta. Constâncio então restaura e reforma o paganismo. E o arianismo estava bem próximo do paganismo. Eles viam coisas muito parecidas num e do outro. E, portanto, Constâncio restaura os templos, os sacrifícios, ele retira todos os cristãos dos cargos militares, dos cargos civis, dos maiores cargos, ele retira todos os privilégios dos cristãos, eles acabam sendo oprimidos fisicamente e acabam sendo oprimidos também em relação econômica, porque eles são taxados com impostos maiores do que os outros cidadãos romanos. Tá? Eles eram obrigados a sustentar a idolatria pública, porque agora o dinheiro não ia para as igrejas, mas ia para os templos pagãos. Ele promove a repressão para a extinção do cristianismo. Atanásio volta a Alexandria e em 362 ele é exilado novamente por Juliano, que é este aí do ladinho. Olha só, não perca a conta, esta é a quarta vez que ele é isolado. Eu falei para vocês que ele vai ser exilado 5 vezes. Juliano morre em 363 e Juliano foi o último imperador pagão. Depois dele, nenhum mais. Então, Constantino foi o primeiro cristão, depois seguiram-se algumas variações, né? Seus filhos, que apesar de terem sido criados na doutrina cristã, eles acabaram indo para outro lado. E depois Juliano, que é o último, acaba por morrer e termina aqui a ideia de um imperador não cristão, ou um imperador pagão. No Sínodo de Alexandria, por Atanásio, que já tinha voltado, né? Ele restabelece a doutrina da Trindade. Como assim? Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas num só, a Trindade. E sendo Jesus, o Filho, encarnado. Então, ele retoma aquilo que havia sido discutido no Concílio de Nicéia. Assume o poder agora Valente, o imperador romano. Pela 5ª e última vez, ele exila Atanásio. Então, Valente é esse aqui da moedinha, tá? E o que acontece é que, neste tempo, Atanásio acaba morrendo em 373. Indo e vindo, ele acaba morrendo. E as suas ideias foram tomadas, foram substituídos, né, por Basílio de Cesareia, este primeiro aqui, que era o bispo de Cesareia, Gregório de Nisa, que era o bispo de Nisa, e Gregório de Nazianzo, que era o bispo de Constantinopla. Esse Gregório de Nisa é um dos 4 grandes pais da Igreja Ocidental. E o Gregório de Nazianzo é considerado um dos grandes pais da Igreja Oriental. Então, as duas facetas. Ocidental, Roma. Oriental, Constantinopla. Por fim, nós temos aqui um novo imperador, que é o imperador Teodósio, é esse aqui, e ele lança um edito em que todos têm a obrigação
de abraçarem a fé de Pedro, ou seja, ele não fala de cristianismo, mas ele fala da fé de Pedro. Então, Teodósio, este imperador ali, é quem torna a religião oficial como sendo o cristianismo. Lembrem-se, eu não estou falando da Igreja Católica, eu estou falando do cristianismo como um todo. Então, ele é tornado agora religião oficial. Ele convoca um sínodo que confirma o credo de Niceia. E aí acontece o seguinte, muitos dizem que ele foi o verdadeiro autor do credo nicênico, tá? Mas na verdade não foi ele, isso aconteceu lá atrás em Constantino. Ok, amados? Bons estudos!